uma alegria estarmos juntos diante da palavra de Deus. Nós devemos nortear tudo na palavra do Senhor. Por isso ela deve ser central em nossas vidas, em todos os aspectos da nossa vida. E não é diferente nessa noite. Nós precisamos orar, pedir a iluminação de Deus. A palavra de Deus não é como qualquer livro, que você lê aquele livro lá e você tem as suas interpretações, o que você acha. A palavra de Deus, ela precisa, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos e possamos compreender a grandiosidade que está na palavra de Deus, porque está falando de alguém que é o único Salvador, o único Senhor, o único Deus verdadeiro, o único que merece toda a nossa adoração, nosso louvor e nossa entrega, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, nós precisamos ir com muita cautela, pedindo a iluminação de Deus, porque são temas, muitas vezes, que nós estamos estudando, não são fáceis, não por causa da palavra de Deus, por causa de nós. Que o problema está em nós, de enxergarmos aquilo que Deus está querendo falar comigo, com você. Então, vamos orar, pedindo que Deus ilumine os nossos olhos. Pai querido, nós te louvamos por estarmos reunidos, Senhor. Se nós estamos aqui, o Senhor tem um propósito. Do modo ou outro, o Senhor quer falar conosco e nós queremos ouvir a Tua voz. Que todos os obstáculos, todas as barreiras, tudo aquilo que vem intervir, Senhor, de nós, para que nós possamos realmente apreender, enxergar Cristo em tudo, que o Senhor venha derrubar, Senhor, e que o Senhor venha iluminar cada vida aqui, a minha vida, e possamos enxergar a grandiosidade, a maravilhosa graça de Deus que está no Seu Filho. Fala aí conosco, Pai, visita-nos poderosamente com Teu Espírito, falando aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir Romanos, e nós estamos caminhando um texto que não é tão simples, áreas que não são tão simples, mas que falam profundamente em nossas vidas. Nós temos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro, o único Salvador. Não existe absolutamente nada, nem ninguém nesse mundo que possa me salvar. E nós já vimos que Romanos capítulo 3, do versículo 20, até Romanos 5, versículo 11, está falando, amados irmãos, da substituição. O que é isso? Que Cristo naquela cruz nos substituiu. E se você for ver do capítulo 3 até o 11, vai falar sobre o sangue de Jesus. Mas quando nós entramos no capítulo 6, 7 e 8, a história muda. Por quê? Porque agora está falando não sobre o sangue de Jesus, está falando da morte de Jesus e nossa morte com Cristo. E aqui que está a maior dificuldade nós, no mundo evangélico, a maior dificuldade que está aqui. Por que há um fracasso na vida conjugal, familiar, na vida pessoal, diante de Deus? Por que há pouco testemunho da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas? Por que nós temos tanta dificuldade de expressar a vida de Cristo? Nós sabemos, amados irmãos, que a palavra de Deus diz, e através da obra da cruz, o novo nascimento, que é o nascimento do alto, celestial, é uma obra na cruz em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus não tem nada para nós, e toda a Bíblia vai falar do Calvário. Toda a Bíblia. Apocalipse vai dizer assim, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. No projeto de Deus, no propósito de Deus, não existe nada de plano B. Como muitas pessoas pensam, olha o Éder, o que aconteceu? De repente o homem pecou e Deus teve que arrumar um plano B. Amados irmãos, Deus já sabia todas essas coisas. Deus já tinha o plano na eternidade. O único modo de salvar o homem e fazer do homem parecido com o seu filho é através da obra do seu filho naquela cruz. Então, todo o Velho Testamento, você vê todos aqueles sacrifícios que eram colocados
sacrifícios e sacrifícios, todos aqueles tipos, todos falavam de Jesus. Quando você vê mesmo ali no Éden, imediatamente quando o homem peca, imediatamente Deus já declara, Gênesis 3,15, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Imediatamente o Senhor pegou e matou um animal e cobriu eles com a vestimenta. E não está falando de Cristo. Abel, para chegar até Deus, porque Abel e Caim têm grande diferença, toda a diferença divide toda a humanidade. Aqueles que se chegam a Deus através do sangue de Jesus e aqueles que querem chegar a Deus pela sua obra, pela sua boa pessoa, sua boa conduta, suas boas ações. Ninguém chega a Deus através das suas boas ações, porque diante de Deus não é um justo sequer. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. A palavra de Deus é claríssima, irmãos. Ninguém busca a Deus. Se alguém vê a Deus, é porque Deus vê primeiro a você. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, quantas pessoas acham que não estão perdidas? Porque tem uma boa casa, um bom trabalho, tem a sua vida social e tudo mais. Mas se você não tiver Cristo, você está perdido. Porque um dia nós vamos estar perante Deus. E nós vamos chegar perante Deus como? Levando nossas boas obras, dizendo eu fui boa pessoa, não matei, não roubei. Ninguém é aceito diante de Deus se não for através do sangue do seu filho. Ninguém. Por isso Abel pode chegar diante de Deus e é aceito. Porque ele não vai nos méritos dele. Eu sou um pecador, Senhor. Mas entre eu e entre o Senhor precisa haver o quê? Um intermediário. Por isso ele mata o cordeiro e ele chega diante de Deus através do sangue. Nós só podemos chegar a Deus através do sangue de Jesus. Por isso a cruz, amados irmãos, ela deve nortear a nossa vida. Não é a cruz, não. O que tem lá na cruz? O que aconteceu naquela cruz? A morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? O que é aquilo que Jesus estava fazendo lá? Por que Cristo tem que morrer? Porque primeiramente é judicial, é um julgamento. Deus estava julgando o pecador naquela cruz. A Bíblia diz que aquele que pecar, esse morrerá. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Então todos têm que morrer. Então Jesus naquela cruz me substituiu. É o santo pelo pecador. É o perfeito pelo imundo. É aquele que é a vida que vem morrer. É o Deus encarnado que vem buscar miseráveis pecadores como eu e você. Por quê? Porque Deus nos ama. E se você tem dúvida que Deus ama você, Ele diz, eu provo o meu amor para com você. Que Cristo Jesus morreu na cruz, vocês sendo ainda pecadores. Ah, amados irmãos, o amor de Deus, ele é provado quando o próprio Filho de Deus vem e morre naquela cruz por mim e por você, miseráveis pecadores. Esse é o amor de Deus. Mas o que aconteceu naquela cruz? Não é só judicial. Alguém tinha que pagar. Porque, afinal de contas, nós pecamos, e o decreto do pecado é a morte. E não haveria um justo sequer para chegar diante de lá e morrer por mim e por você. Só uma pessoa perfeitamente perfeita, santa, sem pecado nenhum, poderia morrer por mim e por você. Então, quando Cristo naquela cruz, Ele foi naquela cruz, Ele me substituiu. Quem que deveria estar naquela cruz, Jesus ou você? Eu e você. Quem que é o pecador, Jesus ou você? Nós. E Ele vai até aquela cruz. Ele morre por mim e por você, pecador. E diante daquelas 7 frases da cruz, a primeira frase que ele diz quando ele está naquela cruz, ele diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ah, amados irmãos, nós precisamos ganhar a revelação de Deus, da grandiosidade da pessoa de Cristo. O que Cristo fez naquela cruz. Então, se você for ver Romanos capítulo 1 até o 3, todos pecaram. Não é um justo sequer, o religioso, o que tem boa conduta.
O pagão que trocou Deus por tudo, ele troca a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, adora a criatura e não o Criador. Ele vai dizer, vocês, judeus, vocês que cumprem a lei, não cumprem toda a lei, porque ninguém nunca cumpriu toda a lei. A lei não pode te salvar. A sua boa conduta não pode te salvar. Porque o problema seu não é exterior. O que é exterior é o que vem do interior. E no seu interior, você está morto diante de Deus. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. Ninguém pode adorar a Deus sem primeiro conhecer e passar pela cruz. Por isso, para nascer de novo, em João 3, ele diz do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que todos aqueles que olhem para ele e creem nele sejam salvos. Mas irmãos, aquela serpente no deserto, cada mordida era um fatal, morte. Essa é a nossa vida, nascemos assim. E por que ele vai colocar uma serpente de bronze? Porque bronze fala do julgamento de Deus. Deus estava julgando o pecado. E a Bíblia vai dizer, ele se fez pecado por nós. Deus imputou nele os nossos pecados e pegou a sua justiça e colocou em nós. Por isso ele vai dizer, justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus. Nós só podemos ter paz com Deus se passarmos pela cruz. Só podemos ter paz com Deus quando nós somos reconciliados através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nós só podemos ter paz com Deus quando nós cremos em Jesus Cristo como o nosso único Salvador e Senhor da nossa vida. Não existe paz. A Bíblia diz assim, o mundo diz que tem uma paz. Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Crede em mim. Eu só posso ter paz com Deus, porque Cristo naquela cruz morreu por mim, pecador. Ele nos reconciliou com Deus, com o Pai. Isso está em Romanos do 3, o irmão pode ler depois, a partir do 21 até o 5:11. Mas, amados irmãos, há um parênteses aqui. Quando você entra em Romanos 6 e 7, há um parênteses. Que nós, muitas vezes, nós não entendemos. Por que a nossa vida é tão fracassada espiritualmente? Por que aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço? Aquilo que eu não gostaria de fazer eu faço? Por que muitas vezes eu me sinto, parece duas pessoas? Uma hora eu estou adorando a Deus, outra hora eu estou negando Ele. Uma hora eu estou obedecendo, outra hora eu estou desobedecendo. Então, ele vai dizer aqui no 7, no 6, amados irmãos, que Jesus não só me substituiu, Jesus me incluiu na sua morte. E aí que está o grande segredo da vida cristã. Quando Cristo morreu, morremos com Cristo. Colossenses vai dizer isso também, o 2 vai dizer, já morreste com Cristo. O 3 vai dizer, você já ressuscitaste com Cristo. Efésios 2 vai dizer, quando Cristo ressuscitou, ressuscitamos juntamente com Ele. Então, na morte de Cristo, amados irmãos, foi a morte da morte na morte de Cristo. Mas também, amados irmãos, foi a morte do pecador, eu e você. O sangue trata dos nossos pecados, mas a morte trata do pecador. Por quê, amados irmãos? Porque não há vida sem morte. Muitos querem seguir a Jesus sem morrer. Eu não estou dizendo morrer, meu corpo vai para o túmulo, morrer espiritualmente. Ninguém pode seguir a Jesus se nós nos levarmos à morte diariamente, para que a vida de Cristo se manifeste. 2 Coríntios 4, 10. Então, quando você entra aqui, amados irmãos, a cruz é a lei. Por que você lê Romanos 7 e fala assim, mas aqui esse negócio está esquisito? Por quê? Porque Paulo está dizendo, eu quero fazer uma coisa, mas não faço. Porque existem 3, 4 leis, irmãos, funcionando. Nós temos a lei de Deus. A Bíblia diz que tem a lei da mente, tem a lei do pecado, e tem a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus.
E é nessa lei que nós devemos andar. Então, preste bem atenção, no Velho Testamento, todas aquelas cerimonial eram para tratar o pecado. Agora Jesus vai dizer, quando João Batista vê Jesus, fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção, ele está dizendo que tira. Ele não está dizendo só que perdoa. Porque naquela morte ele vai incluir eu e você. E aí Romanos 6 vai explicar o que é isso. Que quando Cristo morreu, nós morremos para o pecado, morremos para a lei. Nós morremos para o mundo, morremos para a carne e morremos para nós mesmos. E Cristo já fez isso. Quando ele diz tudo que está consumado, irmãos, não tem nada que acrescentar. Mas nós precisamos ganhar a visão que nós morremos. Por que você tem dificuldade de relacionamento conjugal? Você está muito vivo ainda. Porque não é Cristo, é você. Ou você não perdoa, ou você fica magoado. Que nada mais é que é o eu, o ego. O ego não reconcilia, não perdoa. Vive amargurado, qualquer coisa amargura. Não é Cristo. Então Paulo vai explicar aqui, amados irmãos, que é o outro aspecto, que é uma sequência. Nós estamos no capítulo 6. Então, no capítulo 6, já falamos, amados irmãos, vamos chegar para eles e vamos dizer, bom, diante dessa graça tão abundante, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então vamos fazer assim, vamos viver no pecado, e a graça de Deus é abundante. Ele fala, jamais você morreu para o pecado. 2 vezes, no capítulo 1, 6, 1 e 2, e o 6, 15, vão fazer a mesma pergunta. Ele vai dizer, não. Jesus não substituiu só você. Jesus não só lavou de você de todos os seus pecados. Ele não se lembra mais. Jesus levou você para morrer. Porque ninguém pode nascer de novo se primeiro não morrer. Por isso as pessoas dizem assim, olha, eu tive um acidente, capotei 20 vezes. Aí o repórter fala assim, olha, ele nasceu de novo. Não morreu? Como que nasceu de novo? E aqui está o segredo da cruz. Aqui está a fonte de toda a vitória cristã, de uma vida que expressa Cristo, que engrandece Cristo, que glorifica Cristo. Quem é que está vivendo? Ou eu ou Cristo? A lei do pecado? A lei da nossa mente? Ou a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? Quem é que está vivendo? Então, quando você pega o capítulo 6, ele faz essa colocação, ele fala assim, como é que vocês vão viver no pecado? Vocês já morreram. E ele vai explicar. Aqui um cerimonial, amados irmãos, tem 2 atestados na nossa vida. Se você tiver só um atestado, antes do atestado de óbito lá, depois que nós morrermos, você não vai para o céu. Antes de nós morrermos, nós temos que ter 2 atestados. O atestado que nós nascemos nesse mundo, nós temos lá um atestado. Você nasceu, minha mãe pariu e tem um atestado. Mas tem um segundo atestado, o atestado de óbito. Morremos com Cristo. Mas tem o terceiro, amados irmãos. Quando ganhamos o novo nascimento, o nosso nome é escrito no livro da vida. E está um atestado. Esse daqui é um filho de Deus. Será que nós podemos confiar? Cremos nisso daí? Aí ele vai explicar de um modo tão simples, amados irmãos. Tão simples. Ele vai dizer, sabe o que aconteceu naquela cruz? Quando eu morri, você morreu. Que quando eu fui sepultado, você foi sepultado. E quando eu ressuscitei, você ressuscitou, mas ressuscitou com uma novidade de vida, uma nova vida. 2 Coríntios 5, 17 vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criação.
é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora ganhamos vida no nosso espírito, a presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo de Deus. Ganhamos uma nova vida. Aí João 1,12 vai dizer assim: a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus, são criaturas. Você e eu só podemos ser filhos de Deus se nós ganharmos o segundo atestado de novo nascimento, que é um novo nascimento celestial. Aí nós somos filhos de Deus. Então, Romanos ali, ele vai dizer: você sabe o que aconteceu com você? O seu velho homem, a sua descendência adâmica, foi crucificada lá, naquela cruz, para que você não sirva mais ao pecado, como escravo. Porque quando Cristo morreu, você morreu. Jesus morreu para o pecado, você morreu para o pecado, morreu para a lei, morreu para o mundo, morreu para si mesmo, morreu para a carne. Então, no fundo, nós temos duas naturezas. Nós temos a presença de Cristo no nosso espírito. E, amados irmãos, no nosso corpo, na nossa alma, nós temos ainda a lei do pecado, a carne. E a carne milita, ela guerreia contra o Espírito. No nosso Espírito é o Espírito Santo de Deus. Há uma guerra interior. Por isso que nesse momento está tendo uma guerra interior. Será que isso é verdade? Não, não é verdade não. Você não precisa morrer coisa nenhuma. Todo mundo vai para o céu, todo mundo é filho de Deus. Não preocupe com isso não. Porque há uma lei dentro de nós, que é oposta à lei de Deus. É oposta à lei do Espírito e da vida que está em nós. Ela vai guerrear. E Paulo vai dizer assim, através da palavra de Deus, fala assim: olha, o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei. A lei vai dizer: faça, faça, faça. A graça vai dizer: eu já fiz. Creia nela. Creia nela. Você morreu juntamente com Cristo. E você ressuscitou com Cristo para uma nova vida em Cristo Jesus. Então o pecado não terá domínio sobre vós. Não está debaixo da lei, está debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus, ela me substituiu. A graça de Deus me incluiu na sua morte e sua ressurreição. E a graça de Deus nos fez filhos de Deus. Irmãos, é uma tragédia tentar viver a vida cristã pelo nosso esforço, pela nossa própria força. É uma tragédia. A lei continua dizendo: não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Aí Jesus vai dizer assim: bom, a lei disse para você não adulterar. Mas eu vou dizer para você, se você pensar numa relação sexual com alguma pessoa, você adulterou. Se você pensar em matar uma pessoa, você matou igualzinho qualquer outro que deu um tiro e matou. Você matou. Como é que você vai cumprir isso? Pela lei? Jamais. É o mesmo povo de Êxodo 19, depois de Deus tirar o povo do Egito, aí disseram para Moisés: Moisés, vai lá e fale para Deus. Tudo que ele falar, nós vamos obedecer. O que Deus disse para ele? Esse povo não tem coração para obedecer. Como é que eles vão me obedecer? Então vão fazer o quê? Eu vou colocar os meus princípios. Vou colocar a lei em cima deles. Quando ele olha para a lei e fala: opa, realmente eu pequei. Então ele coloca a lei. Amados irmãos, ninguém pode cumprir toda a lei. Mas o fim da lei é Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei naquela cruz. E porque Cristo cumpriu, em Cristo Jesus, nós não vivemos debaixo da lei mais, vivendo debaixo da graça. Então vou viver no pecado? Existe a lei moral de Deus. Não mudou. Não mudou. Então ele faz essa colocação maravilhosa aqui, ele diz assim: agora, porém, libertos do pecado, e você tem que distinguir pecados e pecado. Pecados, aquele que nós cometemos, pecado, aquele que nós somos.
O que nós temos dentro de nós é a lei do pecado, a carne, que milita contra o Espírito. Ela é oposta a Deus. Ela não quer fazer o que Deus manda, ela quer fazer o que você quer. E quer agradar você. Por isso a pessoa pode adulterar e achar que está tudo certo. Pode fornicar, ter relação antes do casamento, está tudo certo. Eu posso, está tudo em ordem. Porque é uma lei dentro de nós, dizendo não tem problema nenhum. Mas existe uma outra lei, está dizendo, pecado é pecado. E Deus odeia o pecado. E o pecado separa você de Deus. O pecado leva você à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha, amados irmãos, então quando nós pegamos aqui a situação da lei, vamos para o 7, ele diz assim, porventura ignorais, Romanos 7:1, ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ele faz uma comparação aqui, duas coisas. Então, é lei, a lei é nosso marido, certo? Normalmente o marido é um cobrador, né? Geralmente ele é omisso, não quer fazer a sua parte, mas ele cobra da mulher. Ele é um cobrador. A lei é assim. Você não fez certo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa é a lei. Só para você ver a diferença entre as duas coisas, é aquela irmãzinha, temente ao Senhor. Ela tem um marido que é a própria lei, é um déspota. Então ele faz aquelas 10 colocações assim, olha, quando eu levantar, eu quero o chinelo no chão, minha toalha, meu banho aquecido, e o café na mesa, eu quero isso, isso, isso. E ela faz tudo certinho. Por quê? Porque ela ama o Senhor. Mas aquele homem morre. É aqui. A lei morreu. Eu e você morremos para a lei. Então é o quê? Há um divórcio entre nós e a lei. E se nós morremos para a lei, então nós podemos casar outra vez. E vai casar com quem? Com Cristo. Com Cristo. Aí morre, aquele senhor morre, e aquela mulher encontra um outro marido, um servo de Deus, que ama o Senhor. Ela continua fazendo tudo do mesmo jeito. Ele não cobra nada. Ele ama ela. E ela faz tudo certinho. Amados irmãos, não é porque nós vamos dizer, não está sob a lei, eu posso fazer qualquer coisa, não, porque a lei é santa, e quem Deus foi Deus foi Deus. Ela é boa e santa. Só que ela não pode mudar a minha vida e a sua vida. A lei, ela vai aflorar. Por que tem o sinal vermelho? Você passou o sinal vermelho e bateu o carro. Você fala, olha, errei, estava vermelho. Mas ele vai mudar você? Não vai. Não vai mudar você nem eu. Então, amados irmãos, a lei ela vem fazer algumas coisas na nossa vida. Eu vou citar algumas. A lei foi dada para nos fazer saber o que é o pecado. Está aqui, versículo 7. Que diremos, pois, e a lei, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei é o nosso professor. Ele lhe dá um diagnóstico. Ele aponta que você pecou. Ela mostra que quão pecadores nós somos, quão rebeldes nós somos. Mas ela não tem capacidade de mudar a minha vida e a sua. Ela não tem essa capacidade. Então a lei foi dada para mostrar o antagonismo do pecado, aqui no versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então a lei que ela faz, ela avulta o pecado. E a lei de Deus em si, Romanos 3 vai dizer, Deus colocou a lei no coração do homem.
Por que o ladrão ele entra à noite? Ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Ele pode mudar a vida dele? Nunca. Ele pode até deixar de roubar e continuar ladrão. Porque só Jesus pode mudar a nossa natureza. Só Cristo pode nos mudar. E não é mudar. Jesus não veio melhorar eu você. Jesus não veio pegar nosso velho homem, a vida no pecado, e vão botar uma roupa de religião. Vista assim, comporte-se assim, faça isso, faça aquilo, e você é um cristão. Jesus vai dizer não. Eu não vim colocar uma roupa nova num velho. Eu vim colocar uma roupa nova no novo. Por isso, tem que morrer, tem que nascer de novo. Agora sim tem uma roupagem nova. Deus não coloca vinho novo em odres velhos, irmãos. Deus faz nova todas as coisas. Então, o que a religião faz? Ela dá uma roupagem exterior. Continua do mesmo jeito. Escravo do pecado, escravo da carne, escravo da lei, escravo de si mesmo. Não pode sair daí. Mas olha o que a lei faz. A lei, portanto, é dada para mostrar ao próprio ser humano o antagonismo que está dentro dele para com a lei de Deus. Você acha que o homem não sabe que ele está errando? Claro que sabe. Claro que sabe. Dentro dele está dizendo, isso daqui está errado. Mas o que acontece? A lei tem domínio sobre ele. E ele é um cumpridor exterior da lei, não interior. A lei foi dada para levar-nos à morte. Está escrito no versículo 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Morri a separação de Deus. Eu e você nunca vamos conseguir cumprir totalmente a lei, nunca. Mas Cristo cumpriu. E o fim da lei é Cristo. Não vivamos debaixo da lei. Vivemos debaixo da graça em Cristo Jesus. Por isso não precisa dizer para você, você não pode matar, você não pode roubar. Você não precisa. Porque é uma natureza celestial em nós. E a natureza de Deus é santa, perfeita. Não cabe injustiça, mentira, desonestidade, falcatrua. Mas irmãos, todos esses que dizem que são crentes e vivem fazendo isso, nunca conheceram a Cristo. Nunca conheceram a Cristo. Conheceram uma religião, mas não a Cristo. Para o Filho de Deus, convicto, não precisa. E se ele errar? Ele vai se arrepender. Diante de Deus, diante dos homens, e vai restituir aquilo que ele fez de errado. Se nós fosse fazer isso no Brasil hoje, o Brasil ficaria trilionário. Tanta roubada, né? Então foi dada a morte. Mostrou-me que eu não tinha nada diante de mim, e não ser um salário do pecado, que é a morte, que é o versículo 10. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. A lei foi dada para mostrar a pecaminosidade do pecado, versículo 12, olha lá o que ele vai dizer, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Ele traz à tona o pecado, e traz à tona o tremendo pecador que nós somos. Mas para por aí. A verdade é que a lei era para nós enxergarmos quão depravados nós somos e nós irmos para a graça de Deus, para nós ganharmos vida eterna. Mas os homens não vão, porque eles estão mortos no pecado. O pecado revelou-se como pecado pela santidade da lei. A lei é santa. Por isso você vê, amados irmãos, aquelas pessoas trouxeram aquela mulher que estava em adultério, né? Gozada, ela adulterou sozinha, né? O cara que estava com ela nem conta, né? Por quê? Quem trouxe ela lá? Os legalistas. E a lei diz que é para apedrejar.
E Jesus diz assim, bom, então vamos ver se alguém aqui é cumpridor da lei em tudo, né? Alguém aqui não tem nenhum pecado? Cadê aquele bando de legalista? Foi embora. O que Jesus disse para ela? Pecou, você pecou. Mas não peques mais. Está vendo, irmãos? A diferença. A lei diz, faça. Jesus diz, eu já fiz, creia. A lei vai dizer para você, você tem que ser melhor. Jesus vai dizer, eu sou melhor. Eu sou melhor. Se você tem a mim, você tem o melhor. Mas como as pessoas gostam de entrar pela lei, irmãos. Mas isso não traz paz ao coração, muito pelo contrário. A lei nos leva a uma necessidade de um Salvador. Irremediavelmente pecadores, corruptos, depravação total. Aí a pessoa vai dizer assim, não, eu sou uma boa pessoa. Está olhando para quem? Para você? Ou está olhando diante de Deus? Diante de Deus não há um justo nem um bom sequer. Deus vai olhar o seu interior e vai ver que lá você é um escravo do pecado, da carne, do mundo, escravo da lei. A lei leva ao desamparo da morte. A pessoa vai ficar desesperada. Vai achar, eu sou verdadeiramente um escravo do pecado. Porque a pessoa vive pecando, porque é escravo do pecado. A palavra de Deus diz, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, não é habitual para ele. Não é uma coisa habitual. E se ele pecar, ele confessa. Se você confessar o vosso pecado, ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. E ele continua, 1 João 2, vai dizer assim, filhinhos, isso vos escrevi para que não pequeis. Qual é a meta do Filho de Deus? Não pecar. Mas como eu não vou pecar? Deixando Cristo viver a minha vida. Paulo vai dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Está vendo, amados irmãos? Nós estamos tentando viver uma vida cristã pela nossa força, pela lei, a força da carne. A carne é espiritual, irmãos. A carne espiritual. Até que se você for ver lá a obra da carne em Gálatas 5, você vai ver, ela é religiosa. Ela é religiosa. Mas não tem realidade espiritual nenhuma, não tem nada a ver com a vida de Cristo. Então, amados irmãos, quão amarga é a contenda, quão humilhante para o orgulhoso, para o orgulho do ser humano. Ele vai dizer assim, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que eu detesto. Eu não quero fazer, mas vou fazer. Porque há uma lei dentro dele, uma lei do pecado, dentro. Mas olha o que Cristo fez, amados irmãos. Preste bem atenção. Você, olha só, não é o pecado que vai morrer, a carne que vai morrer. O mundo que vai morrer. Não é. É eu e você morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrer para a carne. Como é que o pecado vai querer nos assediar? Eu estou morto para ele. Mas nós entendemos isso. Nós devemos fincar nosso pé. Senhor, eu estou morto para esse pecado. Em nome de Jesus. Eu fico firme na tua palavra. O que nós fazemos, irmãos? Vamos continuar no pecado. E Deus falou, não. Você não entendeu nada ainda. Se você viver na prática do pecado, você é filho do diabo, você não nasceu de novo. Mas nós invertemos tudo, né? Por isso a religião tudo pode. Porque as pessoas são religiosas.
Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio me dar uma nova vida. Não tem nada com a vida velha. A vida velha é a vida velha. Jesus não veio reformar eu, você. Jesus não pega um carro, um cacará, está lá arrebentado tudo e dá uma reforma. Vai lá na oficina e dá uma reforma nele. Ele continua o mesmo velho. Nós somos PT, perda total. E é isso que a lei faz. Você tem uma perda total, mas você tem Cristo. Cristo é a sua solução. Ele morreu naquela cruz por você. Ele incluiu você na sua morte. Mas irmãos, olha que colocação que ele faz aqui, o 18. Olha só, irmãos. O 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém efetuá-lo. Há uma guerra interior, duas naturezas. Nós só vamos ter uma natureza o dia que estivermos com Cristo. Enquanto estivermos aqui, nós vamos estar nessa guerra. Porque o Espírito, a carne milita, guerreia contra o Espírito. O Espírito de Deus quer conferir Cristo, a vida de Cristo, o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a humildade de Cristo, o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Jesus. Enquanto isso, a outra lei, a carne, que está dentro de nós, ele vai totalmente contra. Ele estimula você a fazer o contrário. Por isso que você vai ver. A pessoa faz o mal para você, o que se fala? Espere, você vai ver. Vai chegar o seu dia. Quem que falou isso? Foi Cristo? Ou é a lei que está dentro de você aí? E dentro de mim? O que Jesus diria? Ore para aqueles que fazem mal para você. Abençoe eles. Impossível. Para Oswaldo, para a lei do pecado, para a carne. Mas é possível se nós vivemos em Cristo, para Cristo, no poder de Cristo. João 15 vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Nós começamos a vida cristã de um modo e terminamos do outro. Amados irmãos, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se você sair de mim, você não dá fruto. Porque o fruto não é seu. Se você tem bondade, não é sua. É a bondade do Senhor. Porque a seiva, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então eu e você não temos que nos gloriar em nada. Nós temos que gloriar na cruz. O único local da nossa glória é na cruz. Onde o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Para resumir tudo isso, meus amados irmãos, olha o versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Há uma outra lei. Então, nós temos a lei de Deus, a lei da minha mente, a lei do pecado e a lei do espírito da vida. A lei da minha mente. A lei de Deus, a lei do pecado, amados irmãos, só através da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, e que faz eu vencer. E quem vence é Ele que está em nós. O pecado, a carne, o mundo, nós mesmos, o nosso ego. Só Ele. Então nós queremos viver uma vida cristã sem Ele. Amados irmãos, isso daí é impossível. Aí você vai chegar, ele vai chegar de ver toda essa incoerência. Ele vai gritar. Ele faz um grito no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me levará do corpo desta morte? Quem? Quem pode me livrar? Ele faz uma pergunta. Ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Aí você vai entender Romanos 8. É um parênteses. Quando você termina Romanos 5, já iria direto para Romanos 8. Do mesmo modo que Romanos faz um parênteses, quando termina Romanos 8, faz um parênteses. Romanos 9, 10 e 11 é um parênteses. Está tratando dos judeus. Volta conosco no Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quais são as misericórdias? Romanos 1 até Romanos 8. Que fazer o quê? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Isso, amados irmãos, fala de uma renovação da vontade. Agora a vontade nossa é agradar a Deus. A vontade da carne é querer agradar a Ele mesmo. Por isso que você não perdoa. Você nunca vai perdoar. Porque a carne vai dizer, está vendo? Magoaram você. Olha o que fizeram com você. Você é uma pessoa boa. Onde já se viu fazer isso com você? Olha o que o seu marido fez para você. Olha o que a sua esposa fez para você. Olha o que o irmão na igreja fez para você. Você é uma pessoa boa. Magoaram você. É injustiça. Quem que está falando isso para você? E Jesus está dizendo o contrário. A minha bondade, a minha humildade, a minha mansidão, o domínio próprio, a paz, o amor, longanimidade, domínio próprio. E isso eu dou para você. Mas se você depender de mim. Então a incoerência da vida, irmãos. Você nunca se sentiu, parece que você é duas pessoas? Nunca se sentiu assim? Parece que eu sou duas pessoas. Tem hora que eu sou uma pessoa, tem hora que eu sou outra. Você sabe o que é isso, irmãos e irmãos? Nós não temos apropriado da nossa morte com Cristo, para o pecado, para o mundo, para a carne, para nós mesmos. Nós não temos apropriado disso. Por quê? Nós ouvimos só sobre substituição, mas não inclusão. Ele me incluiu. Agora olha aqui, irmão. O versículo 25, ele faz essa coisa. E ele diz no 8:1, agora, pois, diante de tudo isso, essa vida de união com Cristo. Antes está com uma vida de união com a carne, com a lei do pecado. Agora não, está com uma vida de união com Cristo. E ele vai dizer assim, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Superou. Agora eu e você podemos dizer não ao pecado, não à carne. Não tem domínio sobre nós. Não é o nosso Senhor. Quem está no trono é Cristo. Mas na nossa vida cristã, quando o nosso eu está no trono, amados irmãos, é uma tragédia. Quando a carne está no trono, é uma tragédia. Cristo precisa estar governando as nossas vidas, amados irmãos. Senão, onde que nós vamos parar? Não tem lugar. Onde está a vitória de tudo isso daí, amados irmãos? Então, para o Filho de Deus, nós nascemos crucificados. Pense nisso. Para o Filho de Deus, nasceu crucificado. Nosso irmão acabou de ler, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, não é isso? Então. Agora, como que nós ganhamos essa realidade? Só através do Espírito Santo de Deus e a sua palavra nos levando para Cristo. É o único modo de ganhar essa realidade. Então você tem a identificação do crente. A morte de Cristo por nós. Mas tem outra parte, a nossa morte com Cristo. Por que estou batendo tanto nesse teclado? Eu e você precisamos ganhar essa dimensão. Por isso que não há um testemunho. Você vê ali em Atos, porque que aqueles irmãos, eles tinham o prazer de
levar uma coça e dizer assim, sofrer por causa do nome de Jesus, nós damos risada. Não são eles que estão vivendo, é Cristo. Está vendo, irmãos? Eu já fui morto para isso. Você vê um Pedro antes, corta a orelha de Malcolm. Vamos rachar aqui, vamos partir para a briga. E agora, Pedro? Senhor. Depois de levar toda aquela chicotada, falou assim, nós nos alegramos por sofrer por causa do teu nome. Isso é a expressão da vida de Cristo. Ele entendeu que quem está morto? Nós. Não é o pecado. O pecado está aí. A carne está aí. A lei está aí. Mas nós morremos para o pecado. É como se Deus colocasse em nós uma vacina, um antídoto. Quando vem o vírus, mas ele está morto. Eu vou crescer num morto? Ele está procurando pessoas muito vivas em si mesmo, não mortos para o pecado. Então Deus injetou em mim e em você essa graça maravilhosa. Então nós somos participantes realmente com Cristo, em Cristo. E aí está a vitória sobre o pecado. Aí está a vitória da vida cristã. Não eu, mas Cristo. Por isso Paulo, Gálatas, ele vai dizer, Gálatas 1, 15, 16, aprove a Deus revelar Cristo em mim, é a maior bênção que existe, é a revelação de Deus em Cristo Jesus em mim. Depois Paulo vai dizer no capítulo 2, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Aí ele vai dizer de aqueles problemas naquela igreja da Galácia, ele vai dizer, olha, eu oro novamente para que Cristo seja formado em vocês. Aí ele caminha mais um pouco, vai dizer, eu não quero gloriar em nada, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E ele termina dizendo assim, não me incomodem, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos, quais são as marcas de Jesus? Jesus era morto para o pecado, morto para o mundo, morto para a carne e morto para si mesmo. Marcas de Cristo em nossas vidas. É considerada de nós, amados irmãos, é a loucura do nosso esforço. Eu não vou fazer mais. Você vê a criança faz uma coisa, você vai lá e dá uma sapecada. Aí fala assim, não vou fazer mais, papai, mamãe, não faço mais. Lá em casa fala assim, se soubesse o Adãozinho que é. Se soubesse o Adãozinho que é. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Senhor, não vou fazer mais, vai fazer. Não é assim que vence o pecado. Quando eu e você considerarmos mortos para o pecado, como a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre mim. Porque eu estou morto para ele. A Bíblia nunca diz que o pecado morreu, a lei morreu, ou a carne morreu, o mundo morreu. Não. Nós que morremos para eles. Nós. Então, há uma característica redentora. A fé muitas vezes nasce de um desespero. Você nunca chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu não aguento mais a minha vida. Parece que tudo que eu quero fazer certo diante de Ti dá errado. É que você está indo no modo errado. Não é você fazer, é você crer. Crer que você morreu. Para tudo isso. E crer que você morreu para quem? Para nós mesmos, meus irmãos. Cuidado com o ego. Cuidado. O ego ofende fácil. O ego acha que é melhor que os outros. É mais espiritual que os outros. O ego coloca ele lá em cima. E João Batista vai dizer o mesmo princípio que nós falamos até agora. O que João Batista diz? Convém que Cristo cresça e que eu desapareça. Quanto mais do Oswaldo, tragédia conjugal, familiar,
tragédia. Quanto mais de Cristo, vitória, bênçãos, expressão de Cristo, testemunho de Cristo, sofre por causa do nome de Cristo. Nós invertemos. Então não é o pecado alheio à carne que estão mortos, somos nós. Nós consideramos isso? Paulo vai dizer assim: eu reconheci que o pecado morreu para mim. E antes, no capítulo 7, ainda não. Mas quando entra no capítulo 8, aí sim. Ele vai dizer que a inclinação da carne é para a morte. Mas a inclinação do Espírito é para a vida. Ele vai dizer: vocês não vão viver a sua vida, vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito Santo em você. Amados irmãos, creia em nome de Jesus. Se você nasceu de novo, Cristo está dentro, não está fora. Através do Espírito Santo de Deus está dentro. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo fala mais de 220 vezes, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Casamos em Cristo, vivemos conjugal em Cristo, trabalhamos em Cristo e fazemos tudo em Cristo. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos fazendo para a glória de quem? Nós estamos no sucesso do mundo. Você é rico, você tem um sucesso. Amados irmãos, Jeremias diz assim: não glorie o homem na sua sabedoria, não glorie o homem no seu poder, não glorie o homem na sua riqueza. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em me conhecer, que eu faço misericórdia. Isso está a glória, conhecer a Cristo do modo crescente em nossas vidas. Então não é pela erradicação do pecado, erradicação da carne e do... Não, é para você e eu você, considerados mortos para isso. Você já viu um morto se ofender? Você vai no velório lá, o dia que eu estiver no meu velório lá, você pode me apertar lá, belisque eu bem forte, pode apunhalar eu pela costa. Estou mortinho. Está vendo, irmãos? O que é? O pecado está aí, a carne está aí, o ego está aí, o mundo está aí. E eu estou ganhando crescentemente a realidade que eu morri, estou morto para o pecado, para o mundo, para a carne. Então não tem poder sobre mim. Por isso que Paulo vai dizer: o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. O mundo quer vir em cima de mim, eu estou morto. O mundo tem seus atrativos, mas para mim o mundo está morto. Agora, amados irmãos, nunca tente você, toda tentativa de tornar o pecado morto, por meio da autoesforço, da luta, ou da bênção, ou da imaginação, não está segundo o modelo bíblico. Você sabe como você vence o pecado, amados irmãos? Considere morto para ele. Nós vencemos a carne andando no Espírito. E o que o Espírito confere para nós? Estamos mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo. Nossa vida está em Cristo. Nós precisamos ganhar essa realidade, irmãos. Nossa vida cristã não vai para frente. Nós sentamos, ouvimos, vamos embora. Sentamos, ouvimos, vamos embora. Não ganha a dimensão espiritual que Deus quer para nós. A cruz, ela está longe. Não, amados irmãos. A Bíblia é tão clara e diz assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que eu levar a minha cruz? Jesus levou a dele. E a minha? Para quê? Morrer. Morrer para a nossa vontade. Morrer para a carne, morrer para o mundo, morrer para o ego, morrer para nós mesmos. É o único modo de seguir a Jesus.
E isso é dia a dia. Não uma vez. Consciente. É estar nele, é estar morto para o pecado. Creia nisso, não se importe com os sentimentos. Oswaldo, eu não sinto. Parece que eu não tenho, não estou sentindo nada. Não é por sentimento. O povo de Deus não vive por sentimento. O povo de Deus vive pela fé na palavra de Deus. A Bíblia diz isso. Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está vendo, irmãos? Você sabe o que alimenta as nossas vidas? A palavra que sai da boca de Deus. Está aqui. Está aqui. Nós não conhecemos o que Deus fala. Como é que nós vamos viver a nossa vida? Toda vez que me deparo com algum determinado pecado, digo a mim mesmo. O que eu vou ser dizendo falar? Olha pecado, se está morto, se está morto. Não. Morri para você em Cristo Jesus. Eu morri para você. Morri para o mundo, morri para a carne. Quer dizer que você vai ter vitória imediata de tudo isso, Oswaldo? Não. Mas quanto mais crescentemente nós vamos ganhando a dimensão que morremos para tudo isso, nós vamos andando por fé e vamos ganhando a dimensão de uma vida cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Não é por força, irmãos. Nós estamos errados. Nós estamos caminhando do modo errado. A cruz separou-me, matou-me imediatamente para a velha vida e para a minha cidadania. Não somos mais desse mundo. Qual é a sua pátria? A Bíblia diz que a nossa pátria é celestial. E que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Quando você estiver muito acomodado aqui, tome cuidado. Quando você está gostando demais aqui, você está se apegando, se enraizando cada vez mais aqui e colocando sua satisfação aqui, alguma coisa está errada. Gálatas 1,4 diz assim: Jesus morreu naquela cruz para me desarraigar desse mundo. O que o mundo pensa, o que o mundo acha, o que o mundo determina. Não, irmãos, é o que Deus pensa, o que a palavra de Deus determina, o que agrada a Deus, não é agrada a nós. A cruz separou-me. Não sou um crente adâmico. Nós estamos do último Adão. Somos cristãos. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos um povo eleito, separado, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora somos povo de Deus pela imensurável graça do Senhor. Precisamos aprender a viver como povo de Deus no mundo. Jesus diz assim: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não vejo o mundo como o físico. O mundo que Deus criou, maravilha. O mundo é um sistema que está por trás disso, econômico, religioso e político, que está por trás, que é contra Deus, que troca a mentira, a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, que adora a criatura e não o Criador. Se você matar um animal, você vai preso, mas se matar uma pessoa, você sai andando. Não estou dizendo que se deve matar um animal, mas está adorando a criatura e não o Criador. Você está entendendo, irmãos? Esse é o sistema do mundo. Quem está por trás do sistema do mundo é Satanás. Ele é inimigo terrível de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando Cristo morreu naquela cruz, o escrito de dívida contra eu e você foi rasgado em nome de Jesus. Não servimos mais a Ele. Preste bem atenção, irmãos. É a Bíblia que diz, e a Bíblia é verdade. Não vá pelo seu sentimento, vá pelo que a Bíblia diz. Ou estou em Adão, ou estou em Cristo.
E a Bíblia diz que quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Você pode ter religião, você pode ter boa conduta, você pode ter tudo, mas não tem a vida. Não estou dizendo que você não deve ter boa conduta. O Filho de Deus deveria ser aquele que fosse um exemplo de boa conduta, como marido, esposa, filhos, patrão, empregados. É preciso definitivamente cessar com isso, tipo de duplicidade profana, que eu declare, vivo e sou de Cristo, e somente de Cristo. Estou comprometido com a cruz, com o Calvário, e suas demandas, a sua glória, levando você uma autorrenúncia. Nós não queremos renunciar a nós mesmos. Amados irmãos, a minha única posição lógica, bíblica, chama-se morte. Mortos para o pecado, para a carne, mortos para esse mundo, mas vivos para Deus. Essa é a posição do Filho de Deus, que deveria nortear a minha vida e sua. Que Deus ilumine eu e você. Que Deus fale meu coração, seu coração, irmãos. Nós não podemos viver uma vida tentando ser um bom cristão. Não existe um bom cristão. O que existe é um cristão que não vive a sua vida, é Cristo que vive a vida dele. Preste bem atenção. Então, Paulo faz um parênteses, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele reconciliou-nos com Deus, nos substituiu. Que graça maravilhosa essa! Essa graça é maravilhosa. Então, agora vamos pecar à vontade para eu usar a graça. E Deus vai dizer: você já morreu para o pecado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Que Deus ilumine a mim e você, irmãos. Que possamos estar considerando: estou morto para o pecado. O pecado vai estar aí. A carne vai estar aí. O mundo vai estar aí. Vai estar batendo na nossa porta diariamente. Mas o que nós vamos fazer com ele? Ele bate uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas ninguém me ouviu? Não. Estou morto para você. Agora preste atenção. O trágico de tudo isso é que Jesus está batendo na porta da sua igreja. E as pessoas que estão lá deveriam estar mortos para os pecados. Não estão mortos para o pecado. Por isso não abre a porta para Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele comigo é comunhão. Longe de mim, perto de mim, uma vida em Cristo Jesus. Que Deus, amados irmãos, não é o conhecimento bíblico, não é os congressos que você vai, quantas vezes você ouve mensagem, isso é bom, mas quanto é que eu tenho me rendido, entregado a minha vida a Cristo, que eu tenha reconhecido que eu sou um pecador, que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso ganhar a dimensão que eu morri para tudo aquilo que não é de Cristo, mas estou vivo para tudo aquilo que é de Cristo. Que Deus seja louvado, engrandecido, amados irmãos, e que Ele continue falando poderosamente na sua vida, na minha vida. Na próxima oportunidade, se Deus permitir, nós vamos entrar em Romanos 8. E nós vamos ver que Deus não deixou eu e você sozinho. Ele deixou o Espírito Santo de Deus para fazer cumprir tudo isso daí que foi dito, se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos. Hoje, se ouvir minha voz, não endureçais vossos corações. É o Espírito que diz, Hebreus 3. Mas lá, amados irmãos, Apocalipse 2 e 3, o que diz?
Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Esse ouvir não é biológico, é espiritual. É ouvir querendo obedecer. É isso que nós precisamos. Graça e paz a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.